Provavelmente muitos de vocês já sabem, mas eu fiz um vídeo resposta ao Ei Nerd, onde eu discutia sobre o paradoxo do Capitão América. A essa altura do campeonato, provavelmente todos vocês já assistiram Vingadores, mas não custa avisar que vai ter spoiler nesse vídeo. Então, se você ainda não assistiu o filme, assista o vídeo por sua conta e risco. Enfim, no meu vídeo resposta, eu trouxe a minha interpretação do sistema de viagem no tempo utilizado em Vingadores Ultimato, e eu basicamente explicava por que eu tinha interpretado de um jeito diferente do Peter. E aí, como esse era um vídeo resposta, o Peter foi lá e respondeu o meu vídeo, né? Ele fez a réplica dele, ele justificou e explicou um pouco melhor a teoria a forma como ele tinha entendido o filme. Ele respondeu em um comentário que eu vou ler aqui pra vocês, mas depois desse comentário eu também fui trocar uma ideia com o Peter pra gente conseguir conversar um pouco sobre o assunto e entender melhor onde a gente discordava, né? Onde estavam as principais diferenças das nossas interpretações. Só que antes de entrar no assunto, eu queria te convidar para escutar o mais recente cover aqui do canal, que foi a primeira abertura de Sword Art Online Alicization, que se chama Adamas. É só clicar no card que tá aí aparecendo. Foi um cover em parceria com a IU Brasil também, ficou muito bonito, e você pode escutar esse cover lá no nosso Deezer, Spotify, os links estão ali embaixo na descrição do vídeo. Eu vou ficar muito feliz se você der uma conferida e passar lá para escutar as nossas versões em português das aberturas de anime. E eu também queria deixar muito claro para quem ainda não entendeu que não tem treta nenhuma entre eu e o Peter, muito pelo contrário. Eu sempre fiz questão de frisar como eu admiro o trabalho dele, que eu acho o Ei Nerd um canal incrível, e eu acho o Peter também um cara sensacional, muito gente boa. Agora que eu troquei uma ideia com ele, então a impressão que eu tinha sobre ele apenas se confirmou, e o Peter é um cara muito legal mesmo. E também é muito importante falar que quando eu e o Peter gravamos os nossos vídeos falando sobre a teoria do paradoxo do Capitão América, a gente tinha assistido o filme, né, Vingadores, uma única vez. Então é natural que a gente tenha deixado algumas coisas passar, que tem alguns equívocos no meu vídeo, no vídeo dele, mas no geral, já adiantando aqui pra vocês, a principal diferença é que eu e ele aplicamos teorias distintas de viagem no tempo, mas duas teorias que existem. Então, basicamente, né, as principais diferenças eram essas. A gente aplicou diferentes fórmulas ali em cima para fazer a nossa interpretação. Bom, vamos dar uma olhada melhor nisso agora, lendo o comentário do Peter, né, a resposta dele. Fala, Wagner. Cara, você não só compreendeu errado o que eu disse, como cometeu falhas também. Eles não viajam entre realidades. Eles viajam na mesma linha temporal, e assim que chegam no destino, uma nova realidade é criada. E isso por si só já é um furo, porque eles não têm como viajar de uma para outra. Joey Russo foi claro quanto a isso. Eles não podem alterar o passado, mas sim criar uma nova linha temporal, uma nova realidade. Ok, esse primeiro ponto é onde moram as principais discordâncias que a gente teve, e onde as nossas interpretações mais diferem. Então é importante explicar um pouco melhor isso aqui. O primeiro desencontro na nossa interpretação é que o Peter entende realidades alternativas como sinônimos de linhas temporais alternativas, sabe? Criar uma nova realidade seria o mesmo que criar uma nova linha temporal. Ele entende dessa forma, eu entendo que são duas coisas diferentes. Não dá pra dizer quem tá certo necessariamente, sabe? É uma questão realmente de interpretação. Pode ser um ou pode ser o outro. É mais do que você acredita, do que você acha. Isso porque tem muita gente que encara como sinônimos. Mas, na minha interpretação, parece fazer mais sentido se você encarar que não são sinônimos, que as duas coisas meio que são coisas diferentes. Mas talvez não sejam e eu esteja só cagando regra. E essa primeira diferença de interpretação já é bem importante porque isso está presente na entrevista do Joey Russo, né, o diretor do filme. O Peter destacou ali no comentário dele um trecho da entrevista do diretor do filme, né, o Joey Russo, onde ele fala que a viagem no tempo de fato cria essas novas realidades ou essas novas linhas temporais. Eu acredito que ele fala novas realidades mesmo na entrevista. Eu vou pegar agora o trecho da entrevista do Joey Russo em que ele fala sobre isso, porque a entrevista por si só, ela parece um pouco contraditória nesse aspecto. Tem um momento em que ele fala que viajar para o passado cria as novas realidades, e um outro momento em que ele fala que não cria, ou que não cria novas linhas temporais. Vamos dar uma olhada para tentar entender um pouco melhor esse trecho. A viagem no tempo neste filme criou uma realidade alternativa. Então veja bem, só a primeira frase já dá a entender que sim, voltar para o passado então cria uma nova linha do tempo, ou cria uma nova realidade. Eu entendo que as duas coisas são diferentes pelo seguinte motivo. Eu acho que a linha do tempo, ela pode até já estar ali. Talvez não precise ser criada. E na verdade, se ela foi criada ou não, não faz tanta diferença. Eu vou explicar isso melhor daqui pra frente. Mas a questão é, se a linha do tempo já está lá, ou enfim, se ela não está,
A questão é que ela iria seguir o mesmo curso da linha principal ou ela teria um curso natural, aquela linha do tempo iria seguir por um caminho, e quando você, um viajante no tempo, vai para essa nova linha do tempo, para essa outra linha do tempo, né, que talvez não seja nova, você vai criar uma nova realidade, porque você está modificando aquela linha. Não era para ela seguir para esse caminho, mas no momento que você pisou nela, você modificou a realidade e a partir daí aquela é uma nova realidade mesmo. Mas talvez não seja, talvez uma nova realidade ou uma nova linha do tempo sejam sinônimos, não tem como a gente ter certeza disso. Enfim, vamos prosseguir com a declaração do diretor. Ele viveu uma vida completamente diferente naquele mundo, o Capitão América, né? Nós não sabemos exatamente o que a vida dele se tornou, mas gosto de acreditar que ele ainda ajudou muitas necessidades nesse mundo. Sim, tivemos 2 Capitães América nessa realidade, é como o Hulk disse, o que aconteceu no passado já aconteceu. Se você voltar ao passado, você cria uma nova realidade, né? Novamente ele está falando disso aqui, então, se você voltar ao passado, você cria uma nova realidade. Então essa declaração aqui do diretor pode ser usada para provar que o Peter estava correto. Volta para o passado, cria uma nova realidade. Foi isso que ele disse, porque segundo a interpretação do Peter, é isso, uma nova realidade é uma nova linha do tempo. Então, segundo a interpretação do Peter, isso está correto e o diretor comprovou o que ele disse. Volta para o passado, cria uma nova realidade. Até aqui, o diretor está dando a razão para o Peter. Só que quando a gente prossegue com a entrevista é que tem um ponto que parece contradizer tudo isso. Tanto a anciã quanto o Hulk estavam certos. Não é possível mudar o futuro ou voltar para o passado, mas é possível criar um futuro alternativo diferente. Não de uma forma efeito borboleta, em que cada decisão diferente poderia criar uma nova linha do tempo. Então, por esse trecho da entrevista, parece que o Joey Russo trata linha do tempo e realidade alternativa como coisas distintas, porque ele fala que viajar para o passado não cria uma nova linha do tempo. Nesse trecho ele fala isso. Então, parece que as informações estão um pouco desencontradas, você tem que escolher como você vai interpretar e dá para interpretar das duas formas. Eu até falei isso com o Peter, né, quando a gente conversou, eu falei que a entrevista dele era meio confusa, porque ele falava meio que as duas coisas. E o Peter concordou comigo nessa hora. Ele falou, não, eu também achei meio confuso o que ele falou, também achei meio estranho. E tem mais, uma prova de que esse filme pode ter mais do que uma interpretação é que o diretor do filme, né, o Joey Russo, deu uma declaração que meio que ia em desacordo com a do roteirista do filme. Então, nem o roteirista e o diretor concordam totalmente, sabe? Os dois interpretaram de formas diferentes o filme. É possível, então, né, que hajam diferentes interpretações. Então, além desse primeiro ponto, onde a gente interpretou de formas diferentes, né, a questão de linhas temporais diferentes e realidades diferentes não serem a mesma coisa, que podem ser ou podem não ser, não tem como ter certeza. Então, além disso, o outro ponto, e mais relevante, são as teorias de viagem no tempo aplicadas dentro de Ultimato. O Peter começa o comentário dele dizendo que eu interpretei errado o que ele falou, e de fato eu interpretei. Porque as nossas teorias elas não são tão diferentes assim, no fim das contas. Nós dois estamos trabalhando com a teoria de múltiplas linhas temporais. O mecanismo da viagem é que difere um pouquinho. Mas querem ver como as nossas teorias não são tão diferentes? Eu não tinha conseguido entender inicialmente, mas eu conversei um pouco com ele e aí eu consegui entender melhor. Basicamente, na teoria do Peter, a gente tem uma linha do tempo, a linha do tempo A, vamos dizer, né? Que é a linha principal, a linha onde a gente viu todos os filmes. A gente tem essa linha do tempo, e aí quando eles utilizam a máquina do reino quântico para voltar no tempo, eles voltam sim no tempo da própria linha, só que eles não criam paradoxo temporal porque na verdade eles criam uma nova linha do tempo a partir daquele ponto no passado que eles voltaram. Então, basicamente, eles vão parar em outra linha do tempo, vão parar na linha do tempo B. Então vamos supor aqui, eles estão na linha A em 2019 e eles voltam até 1970, então eles vão para 1970 na linha B. O ponto de chegada deles é 1970 linha B. Então, importante guardar isso, porque eles chegam no mesmo lugar que na teoria que eu apliquei. Segundo a minha interpretação, eles não voltam no passado da própria linha, porque já existem outras linhas que estão no ponto passado daquela linha que eles estavam. Digamos que existem várias linhas do tempo que são praticamente idênticas e iriam seguir pelo mesmo curso, então eles não voltam na mesma linha. Eles vão para uma outra linha, a linha do tempo B, em 1970. Ela já está lá em 1970, aquele é o ponto presente dela, o presente daquela linha seria essa data, mas o resultado é o mesmo. No fim das contas, pelas duas teorias, os Vingadores chegaram na linha B em 1970. E a gente também pode dizer que nas duas teorias, quando eles chegaram nessa linha do tempo B,
eles alteraram a realidade dela, né? Porque lá eles fizeram uma bagunça do caramba, eles deixaram o Loki escapar com o Tesseract, eles fizeram, né, o Thanos de uma dessas linhas desaparecer, então eles criaram uma nova realidade, uma realidade bem diferente, que não seria aquela se não tivessem havido as interferências dos viajantes do tempo. Só que tem uma diferença fundamental na aplicação dessas duas teorias, que é uma coisa que inicialmente também não tinha percebido, mas é o motivo pelo qual o Peter falou ali no comentário dele que, por si só, voltar para devolver as joias e tudo mais já seria um furo. Porque o que acontece? Quando a gente aplica a teoria de viagem no tempo que o Peter está utilizando, que volta na mesma linha, é o seguinte: voltamos para o passado na mesma linha e criamos uma nova ramificação. Depois que a gente sai dessa linha ramificada, a gente volta para onde? Para a linha original, a linha principal, né? A linha A. Sempre que eles voltam da viagem no tempo, eles voltam para a linha A, porque é através da máquina, né? A máquina do tempo, lá do túnel quântico, ela é uma porta de entrada e de saída, a única que eles têm. Então eles entram por lá, eles têm que sair por lá, vão sempre voltar para o mesmo ponto. Então, no momento em que eles voltam para a linha A, eles não têm mais como ir de novo para aquela linha B ramificada, porque senão eles estariam saltando direto de uma linha para outra. E isso seria como na minha teoria. Só que na teoria que o Peter aplicou, isso é impossível, não teria como. Por quê? Porque a viagem volta no passado da própria linha e toda vez vai criar uma ramificação. Ou seja, qual é o efeito prático disso? Quando eles fossem tentar viajar para devolver a joia, por exemplo, eles iam voltar para o passado, só que ao invés de ir para 1970 na linha B, eles iriam para 1970 da linha C. E naquela linha, a anciã que entregou a joia, ou sei lá, qualquer uma das joias que foram retiradas, né? Eu sei que não foi em 1970 que a anciã entregou a joia, mas só para dar um exemplo, a joia ainda estaria lá, porque eles criaram uma terceira ramificação, ou uma quarta ramificação. Toda vez que eles voltassem no tempo, eles criariam mais uma ramificação, e aquela ramificação ficaria meio que perdida, porque sempre que eles voltam pela mesma linha, eles iriam criar uma nova, eles não tinham como voltar para as linhas que já foram abertas, entenderam? Então, de fato, aplicando essa teoria de viagem no tempo, existem furos de roteiro. Existem, porque não tem como funcionar o esquema, o plano deles de devolver as joias para os mesmos lugares depois, ou mesmo o Steve Rogers voltar, viver toda a vida dele em outra linha e depois passar pelo túnel e chegar lá naquele banquinho onde ele estava de alguma forma. E basicamente o Peter entendeu que essa era a teoria correta a ser aplicada em Vingadores Ultimato, porque o reino quântico não conseguiria servir como um portal entre realidades ou entre dimensões, que seja, né? Como eu falei no meu vídeo, o reino quântico ele seria quase mais uma máquina que viaja entre dimensões do que entre o tempo, propriamente dito. Porque, na verdade, se você está viajando entre linhas temporais, é quase como se você estivesse viajando entre dimensões. E cada dimensão é um período do tempo diferente. E o Peter entende que isso não seria possível através do reino quântico, portanto, eles precisariam voltar, sim, pela sua linha, fazer essa viagem no tempo, e por isso teriam furos no roteiro, aplicando esse sistema de viagem no tempo. Já na teoria que eu apliquei, como eu sempre entendi que o reino quântico tinha funcionado mais como um portal entre dimensões, isso não seria um problema, porque eu entendo que, de fato, eles sempre vão viajar entre as linhas e por isso eles conseguiriam voltar, sim, para a mesma linha que eles tiveram anteriormente. Afinal de contas, aquela linha existe, ela está lá, e toda a viagem acontece entre uma linha temporal e outra, e uma vez que você tem registrado na máquina do tempo, sei lá, onde é que são as coordenadas para chegar até aquela linha, você poderia voltar até ela e ela estaria lá parada no mesmo lugar onde você esteve pela última vez, né? Como se o presente de cada linha do tempo fosse um período do tempo diferente. Sei lá, você tem uma linha parada em 1970, você tem uma outra em 2015, você tem uma outra em 2019, só que ontem, ou apenas 5 segundos atrás, 5 minutos, 5 horas atrás, uma linha para cada momento no tempo. Então, sempre que você fosse viajar de volta para um lugar, um momento que você já esteve, seria a mesma linha que você tinha passado antes, por isso eles conseguiriam devolver as joias e aí não teria nenhum dos furos. O principal furo seria de fato o capitão voltando sem passar pela máquina, mas aí poderia ser justificável com uma teoria que eu já expliquei em um outro vídeo, que o Capitão América pode ter criado uma outra máquina do tempo na linha em que ele viveu boa parte da sua vida, então por isso que ele passou direto pela máquina, né? O Hulk sentiu o sinal dele passando, mas ele não caiu lá exatamente na porta de saída. Ele estava lá no banquinho porque ele chegou através de uma segunda máquina que foi criada em outra linha do tempo. Só que tem um ponto muito importante nisso tudo. Eu expliquei essa minha teoria pro Peter também, e ele falou que, tipo, assim, era uma teoria que eu estava criando. E de fato, assim,
eu só tô cagando regra, né, falando que isso pode ter acontecido, porque o filme não dá um indício claro de que isso aconteceu. Por isso que eu digo que pode ser interpretado de mais do que uma forma. Eu posso presumir que isso aconteceu, e mesmo que haja uma confirmação de um diretor ou de alguma coisa, pelo filme em si, não dá pra ter certeza. Eu posso achar que aconteceu, eu posso dizer, isso explicaria, mas eu não sei, né? Não tem como dizer, não, foi o que aconteceu, é isso aqui é a realidade e, portanto, as outras coisas estão erradas. Não dá pra saber. O filme, ele sim, dá margem pra mais de uma interpretação. Bom, essa era de longe a parte mais complexa do comentário, enfim, onde os maiores desencontros de ideias aconteciam. E como o vídeo já tá bem longo, vamos tentar passar um pouco mais rápido pelas outras partes do comentário do Peter. Doutor Estranho não viu realidades diferentes, ele viu futuros diferentes, mas não saiu do lugar, ele se projetou, como faz nos quadrinhos com o olho de Agamotto. Ou seja, ele não criou novas realidades, ele usou a Joia do Tempo e não do Reino Quântico, e a Joia do Tempo não cria realidades. A partir desse ponto, todo seu argumento passa a ser equivocado. Então, eu não diria que todo meu argumento passa a ser equivocado, mas ele tem razão quando ele fala que eu confundi as coisas, porque depois eu fui me dar conta de que a Joia do Tempo, ela volta dentro da própria linha do tempo. Isso é muito verdade, tanto é que a gente viu o Thanos utilizando pra voltar à morte do Visão, né? O Visão tinha morrido, ele desfez aquilo dentro da própria linha. E até faz sentido se a gente pensar dessa forma, né? Que a Joia do Tempo serve pra voltar dentro da própria linha, porque cada linha temporal tem a sua própria Joia do Tempo. Então, é como se fossem viagens temporais diferentes mesmo. O Reino Quântico viajando entre as linhas e cada uma das linhas com a sua própria Joia do Tempo que serve para voltar dentro da própria linha. Como o Doutor Estranho utilizou a Joia do Tempo, não faz sentido mesmo o que eu falei lá na minha explicação, porque ele não teria como ter visto as outras realidades do Reino Quântico que meio que sai da jurisdição da Joia do Tempo, porque são realidades onde já existem outras Joias do Tempo. Então, provavelmente não foi isso que ele viu. Ele viu realidades possíveis dentro de uma mesma linha do tempo. Então a explicação do Peter aqui, acho que é basicamente isso. Eu tô meio que repetindo o que ele falou. Ele tá correto aqui. Realmente eu me equivoquei. Como eu falei, eu tinha visto o filme só uma vez, então naturalmente que em alguns pontos podia deixar passar, a explicação podia ficar um pouco precipitada, e acredito que esse tenha sido o caso. Então, como a Joia do Tempo trabalha só dentro de uma mesma linha, ele provavelmente viu as realidades daquela linha e não das outras. Então, esse argumento especificamente pode ser desconsiderado, que eu usei no meu primeiro vídeo. Você disse que eles não conseguem viajar para o passado e sim pular direto de uma realidade para outra, o que não faz o menor sentido, já que os vórtices temporais do Reino Quântico são portais para o tempo e não para o espaço, e eles só conseguiram usar os vórtices por conta do GPS temporal que o Stark criou. O Professor Hulk não diz isso que você disse, ele diz o seu passado vira o seu futuro, porque eles estariam numa nova realidade criada. Esse trecho aqui basicamente explica a ideia do porquê o Peter aplicou aquela teoria de viagem no tempo, né? Porque ele acredita que o meu conceito da viagem no tempo do Reino Quântico é uma viagem espacial, e de fato seria, porque é uma viagem entre realidades, entre dimensões do tempo, né? E ele entende que não, que é uma viagem dentro do tempo, então, de fato, a minha teoria não faria menor sentido pela aplicação que ele utilizou. E é por isso que ele entende que aquela é a aplicação mais correta, porque ele acha que é a que mais faz sentido, o que é presumível, né? Se ele aplicou uma teoria porque ele acha que faz mais sentido, se eu apliquei a outra porque eu acho que faz mais sentido, mas as duas podem ser aplicáveis no filme, porque, novamente, né, repetindo aqui, dá pra interpretar das duas formas. E a frase do Hulk que ele citou ali, eu tinha falado ela meio errado mesmo, que eu não me lembrava muito bem qual era a frase do Hulk, né? Eu não sou tão bom para memorizar diálogos, mas acredito que foi assim como ele escreveu realmente. Mas essa frase funciona para as duas teorias, no caso, porque nos dois casos o seu passado vai passar a ser o seu futuro, né? Vai ser o futuro em outra linha do tempo, com uma realidade alterada por um agente do tempo que é um corpo estranho dentro de uma linha temporal distinta. Com relação ao Steve velho numa nova linha temporal, sim, Joey Russo afirmou que ele viveu em uma nova realidade. Mas então o furo passa a ser o túnel quântico. Se ele saltou para a nossa realidade usando o túnel, ele deveria aparecer onde estava o Hulk. Realidade poética não resolve, ainda é furo. Se ele não usou o túnel, então é outro furo, pois ele não deveria atravessar as realidades. No meu primeiro vídeo eu disse que essa cena seria uma liberdade poética, mas de fato, naquele contexto isso não anularia o furo de roteiro de forma alguma. É basicamente assim, os diretores optaram por fazer um furo de roteiro só para deixar a cena mais bonita, por isso uma liberdade poética, mas não é uma justificativa. Porém, depois eu entendi que ele poderia ter criado uma máquina do tempo na linha do tempo em que ele estava vivendo para voltar para a linha original dele, e assim ele poderia voltar sem parar onde o Hulk estava. Eu
já falei isso antes, então vocês já entenderam mais ou menos, né? Isso explicaria, isso realmente eliminaria o furo de roteiro, essa explicação. E no mais, o comentário dele, né, tem a questão das diferentes interpretações, diferentes teorias de viagem no tempo aplicadas, e aí também são coisas que eu já expliquei ao longo do vídeo. E você disse que eu não abordei o tempo que o Scott ficou no reino quântico. Pô, falei diversas vezes que a física e o tempo lá dentro são aleatórios, por isso com a Janete funcionou diferente. Isso é bem explicado nos quadrinhos. Abraço. E pra finalizar então essa última parte, eu só posso concordar com ele, realmente, mas é que isso não tinha sido uma resposta pro Peter naquele vídeo. Eu tinha aproveitado que eu tava falando do tema pra responder umas dúvidas que eu tinha visto as pessoas perguntando, como é que rolou esse negócio do Scott Lang? Por que ele passou só 5 horas lá dentro, então quer dizer que a proporção é essa e tal? Eu tava explicando uma dúvida que eu tinha visto de outras pessoas, mas como era dentro do vídeo resposta pro Peter, faz sentido que ele tenha entendido que eu tava respondendo ainda a ele quando eu falei desse comentário. Acho que eu não deixei muito claro, não consegui me fazer entender nesse ponto. Então aqui eu não tava discordando do Peter nem nada, eu tava dizendo que ele não explicou isso, que ele não falou. Aqui a gente concorda totalmente. Só foi um ruído de comunicação, digamos assim. A nossa opinião sobre esse tema é a mesma. E o Peter já explicou isso, já falou no canal dele, então não tem muito o que comentar. Acredito que seja isso. Acabou que esse foi o terceiro vídeo da série. Acredito que pra finalizar de vez o assunto, acho que juntando os três a gente consegue chegar em conclusões interessantes, até entender que é possível interpretar diferente o filme dependendo da teoria de viagem no tempo que você aplica em Ultimato. No fim, meio que cabe a você definir qual delas faz mais sentido. Porque você acha, sei lá, tipo, não, realmente eu acredito que essa teoria aqui é mais coerente, parece que dentro do universo ela funciona melhor, ou então essa daqui. Você meio que pode escolher e dependendo da que você escolher, as interpretações vão ser diferentes porque as teorias são diferentes. E elas já foram utilizadas em diferentes obras também. A teoria que o Peter aplicou, inclusive, se eu não me engano, é a mesma utilizada na série do Flash, né? Que ele volta no tempo pela mesma linha e a partir daí ele cria um apêndice dessa linha, né? Ele cria uma ramificação. Até o desenho que ele faz para mostrar é o mesmo desenho que eu fiz aqui para ilustrar para vocês, porque é basicamente a mesma teoria. Então é uma teoria que existe, que já foi aplicada em diferentes universos e que pode ser aplicada em Ultimato, mas em alguns pontos ela vai ter um resultado diferente na interpretação da história do que se você aplicar a outra teoria, né? A que eu usei, por exemplo, de múltiplas linhas temporais. E aí tem muita gente que fica batendo nessa tecla, mas existem as linhas ou não? Elas são criadas a partir do momento que o cara viaja? Então, para encerrar de vez esse assunto, a verdade é que se a linha do tempo existia antes ou não, praticamente não faz diferença. A questão é que as linhas do tempo nessa teoria são como o gato de Schrödinger. Eles podem existir, elas podem estar lá ou podem não estar. Você não tem como saber, porque sempre que você viajar, a linha vai estar lá. E sempre que você sair, talvez ela não esteja. Você não sabe que você não tá lá. Como saber se a linha foi criada exatamente no momento em que você pisou nela, ou se ela sempre esteve lá, mas você só soube da existência dela a partir daquele momento? Não dá pra ter certeza. Afinal de contas, da perspectiva das pessoas que estão naquela linha do tempo, ela sempre existiu. Eles não vão dizer, não, minha vida começou há umas 2 semanas atrás, alguns segundos atrás. Não, eles sentem como se sempre tivessem existido, porque a linha seria como se fosse uma cópia, uma ramificação da nossa linha, ou simplesmente porque ela já esteve lá seguindo por um caminho, só que em algum lugar paralelo no espaço-tempo. E é isso aí, não dá pra saber e faz pouca diferença, na verdade. Então, acredito que agora botamos um ponto final nesse assunto. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Essa foi a réplica do Peter, junto com a minha tréplica. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um pouco mais aí de teoria, de viagem no tempo e tal. Eu vi que vocês gostaram dos outros vídeos, então espero que tenha sido divertido para vocês também. Muito obrigado mesmo pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo aqui. Novamente quero deixar claro que não teve treta nenhuma. Algumas pessoas falaram, o Peter deu uma alfinetada em ti no vídeo dele e tal, né? Que ele tinha dito de vídeo resposta, mas aquilo lá não foi pra mim, tá? Ele nem tinha assistido o meu vídeo quando ele gravou aquilo, quando ele falou aquela parada no vídeo dele. Então, e também não tinha nada a ver com os vídeos que eu tinha falado. Eu acho que quem prestou mais atenção na minha explicação viu que não era pra mim o comentário do Peter, em momento algum foi, então na real não teve treta. Ele respondeu super de boa aqui no comentário, depois quando fui trocar uma ideia com ele também foi super de boa. Não teve nada de tipo, ele não entendeu, ou então, eu tô certo, ele tá errado. Não, interpretações diferentes, e tenho certeza que nós dois assistimos o filme e tentamos extrair
o máximo ali, né, para formar as nossas teorias e tentar entender melhor a viagem no tempo, e simplesmente aplicamos fórmulas diferentes, por isso chegamos em alguns pontos diferentes. Isso, bom, eu já expliquei isso ao longo do vídeo inteiro. Então, só para deixar bem claro mesmo, pra galera que fica achando que tem algum problema, alguma coisa assim. Valeu, gente, muito obrigado mesmo pela audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!